Ô galera, vamos lá, tá? pH com P minúsculo e H maiúsculo. Galera, o pH vai ser a parte mais importante de química inorgânica, porque tudo de química inorgânica vai girar em cima de pH, gente. Vai convergir para pH. Sabe quando tem jogo do Bahia, gente? A galera da Bahia vai me entender, né? Jogo do Bahia, o torcedor do Bahia fala: todos os caminhos me levam para a Fonte Nova. Todos os caminhos levam para a Fonte Nova. Química inorgânica, todos os caminhos levam para o pH. Só que é o seguinte, galera. Repara, tá? Quando eu falo de pH, galerinha, existem algumas coisas para você calcular. Existe um aspecto mais qualitativo da coisa, mais comparativo da coisa, e tem uma coisa também que é mais quantitativa, que é realmente cálculo. Bora começar aqui com a escala de pH, tá bom? Que é essa parte mais qualitativa, fechou? Escala de pH. Beleza, galera? Bora falar da escala de pH. Galera, pelo valor do pH, você tem como saber se o meio está ácido ou básico. Pelo valor do pH, dá para saber se o meio está ácido ou está básico. Ok, Dandara? Vamos lá. A escala de pH, a gente costuma dizer que ela vai de 0 a 14. A verdade é que isso é uma grande mentira, tá, gente? Não sei se você sabia disso, mas a escala de pH pode ultrapassar o 14 e pode ficar abaixo de 0 também. Existe pH negativo, professor? Existe, filho. Existe pH acima de 14? Existe. Mas por alguns motivos a gente acaba falando mais do 0 a 14. E é o seguinte, galera. Quando falamos que um pH está entre 0 e 7, isso quer dizer que o meio está ácido. Quando o pH está entre 7 e 14, dizemos que esse meio está básico. Quando o pH está 7, dizemos que o meio está neutro. Firmeza? Firmeza, galera? Então assim, gente, pelo valor do pH, eu tenho um indicativo aqui muito forte se o meio está ácido, básico ou neutro. Quanto mais baixo o pH, mais ácido é. Quanto mais alto é o pH, mais básico é. Isso confunde muita gente, galera. Sabe por quê? Porque quando eu falo de pH, todo mundo pensa em acidez. Todo mundo. Todo mundo tá... Galera, todo mundo pensa em acidez. pH se pensa em acidez, só que o pH também mede basicidade. Então, galera, quando fala em pH mais alto, sua cabeça vai tentar fazer você pensar que pH mais alto é mais ácido, e não é. pH mais baixo que é mais ácido. Então sempre para um pouquinho aí para pensar antes de responder, porque essa questão pode ser muito fácil, você pode perder por um bug do cérebro, por um pequeno truque aí do seu cérebro te enganando. Então, pH 6, ácido. pH 4, ácido. pH 1, ácido. pH 13, básico. 12, básico. 11, básico. Assim por diante, tá bom? Deixa eu ver esse chat aqui. Vamos nessa, né? Aí tá. Aí foi, viu? Né que colou, galera? Né que colou. Agora é só marcar, né? Não, mas assim, brincadeiras à parte, galera, eu tô realmente pensando aqui nos próximos dias em convidar alguns amigos meus professores para trocar ideia com vocês aqui. E aí minha ideia na semana que vem convidar alguns professores da área de linguagens e humanas para dar algumas dicas aí para vocês. E na semana seguinte convidar alguns professores da área de naturais e matemática. A questão é só arranjar tempo, né, pra mim e pra essa galera. Mas eu tô com a ideia muito forte de fazer isso. Tá bom? Bora ver se isso sai. Ano passado eu fiz a live com o professor Rodrigo de redação. Gente, foi sensacional. Sensacional. Bora ver se esse negócio desenrola aí, né? Bora ver, né? Bora ver. É só lembrar que a química faz sentido, né, William? E não é que continua fazendo sentido, William? Continua fazendo sentido, né, William? Galera, vamos lá? Vamos lá, time? Então, aqui dentro de pH também tem cálculos de pH. O pH, galera, é igual a menos log da concentração de H+.
O pH é igual a menos log da concentração de H+. Ah, professor, ó você viu? Meu Deus, professor, mas eu não sei log. Gente, vou contar um segredo pra vocês, tá? Eu comecei a dar aula de pH sem também saber log, sem saber essa função aí. Porque para o Enem, galera, e a grande maioria dos vestibulares, pH e o menos log aí é um decorebazinho, tá, gente? Eu vou te dar um exemplo para você entender porque isso aqui não é difícil como pode estar parecendo. Repara, gente. Exemplo. Se eu falar para você que a concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 elevado, por exemplo, a menos 5 mol por litro. Aqui é a concentração, tá, gente? Aqui é um colchetes. Concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Galera, se eu dou a concentração aqui em mol por litro, você pode calcular o pH. Como? É só aplicar menos log da concentração. Prof, mas eu não sei aplicar menos log. Mas é fácil, ó, galera. É só pegar essa potência aqui, ó. O pH vai ser igual a 5. Não tem erro. Se a concentração é 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, estou falando aqui parecendo uma coisa, né? É que eu desliguei o ventilador para não fazer barulho. Galera, se a concentração é de 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, o pH é 5. Se a concentração for de 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro, o pH é igual a 10. Tá bom? Deixa eu dar outro exemplo aqui, ó. Exemplo aqui foi exemplo 1. Bora para o exemplo 2? Exemplo 2. Concentração de H+, vamos supor que seja igual, isso aqui eu vou pagar daqui a um segundinho, tá, gente? A 1 vezes 10 elevado a menos 12 mol por litro. O pH vai ser igual a 12, gente. Não tem que saber log não, gente. Esse macete aqui funciona em todas as questões de pH que o Enem já cobrou até hoje, tá bom? Então pH igual a 12. Tá bom? Tua pergunta aqui de Rafa. Prof, o senhor pode deixar lá em salva? Vai ficar salvo, viu, Rafa? É claro que ao vivo é bom que você aqui tem interação. Se manda sua pergunta ao vivo, eu te respondo. Mas vai ficar live salva sim, tá bom? Vai ficar salvo assim. Acabando aqui, eu já posto no meu IGTV. E até domingo eu também posto no meu canal do YouTube. Tá bom? Então é isso, tá, galera? Então, galera, pH é isso aí. Galera, entenderem como calcular pH? Me dá um oi no chat pra eu saber, gente. Como é que envolve cálculo, eu sei que muita gente trava mais. Mas ficou claro como é que você sabendo o valor de H+, tipo assim, ó, a questão deu H+, como é que você usa isso aqui para achar pH? Tá claro aí para todo mundo, galera? Me diz aí, vá. Tranquilo, Sophie? Pronto, tranquilo, Rafa. Que chique, tá reunião, hein? Tranquilidade, minha gente? Vou apagar esse parte de cá, tá? Ô, galera, vamos lá, ó. De boa? Pronto, massa, Emily. Galera, repara, ó. Tem uma outra fórmula aqui. Às vezes a questão não dá... Eita, pior que eu apaguei na hora que você chegou a mensagem de vocês. Vou repetir o que eu falei pra Dandara aqui, tá bom? Exatamente, cara. Exatamente, cara. Olha só. Dandara, o que eu disse pra vocês foi o seguinte, ó. Se a questão falar concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Aí aqui, ó, K. É K? Aqui, isso aqui ele daria na questão, do texto. E a partir daí você quer saber o pH. Porque para saber se é ácido, básico ou neutro, tem que saber o pH, não é a concentração. Então eu sei que o pH aqui, ó, Dandara, é igual a 2. Porque é a própria potênciazinha aqui. Ou seja, é um meio ácido. Porque o pH tem entre 0 e 7. Tá bom? Então ele daria a concentração na questão. E aí essa potência é o próprio valor de pH. Tá bom, galera? Beleza? Acho que agora foi, né, gente? Ok? Dúvida, fala aí, tá? Galera,
Sabendo o pH, é o seguinte, também tem outra coisa que você pode calcular, que é o pOH. Fala de novo, tá? Além de calcular pH, você também precisa saber calcular o pOH. Qual é a diferença? O pOH, galera, é igual a menos log da concentração de OH-. Então aqui, ó, cá. Pronto, exatamente, perfeito. Aqui, ó, cá. E se o Enem te der a concentração de OH- em vez de dar de H+? Aí você calcula o pOH da mesma forma. Então, por exemplo, concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Galera, se ele der OH-, você não calcula o pH, você calcula o pOH. O pOH é da mesma forma, é a própria potência aqui, ó, gente. Então, pOH é quando ele dá a concentração de OH- e pH é quando ele dá a concentração de H+. Tá bom? Então, se ele der um, você calcula pH, se der outro, você calcula o pOH. Mas, prof, quando eu sei que o pOH é igual a 6, como é que eu uso isso para saber se está ácido ou está básico? Porque essa aqui é a escala de pH. Galera, essa escala de pH não é de pOH. Como é que eu vou olhar para isso aqui, gente, e saber se isso aqui está um meio ácido ou básico com pOH 6? Tá bom? Como é que eu vou saber isso? Galera, existe uma outra fórmula, tá bom? A fórmula é a seguinte, vou dar uma apagada aqui, tá, gente? A fórmula é a seguinte, pH mais pOH é igual a 14. Eu consigo, galera, relacionar o valor do pH com o valor do pOH por essa equação aqui. Um abraço aqui para minha professora Soraya. Que honra, gente. Minha professora tá aqui na live comigo, gente. Vergonhazinha, viu? Vergonhazinha. Por dar um grande abraço, viu? O K é isso, exatamente. Pela teoria que a gente está trabalhando aqui, tá bom? A teoria de Arrhenius, que é a que a gente vai mais aplicar aqui na química inorgânica para questões do Enem. O ácido produz H+ em água. Uma base libera OH- na água. Só que tem um detalhe importante aqui, ó, cara. Muito importante, galera. É muito comum o aluno escutar assim: ah, tem OH- no meio e pensar que é base direto. Mas não é. Galera, esse exemplo aqui é muito importante, tá? Você precisa sair daqui entendendo isso aqui. Vou dar exemplo para vocês, tá certo, galera? Exemplo. Ok, vamos pensar que a questão fala que a concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 12 mol por litro. Ok, quando fala OH-, tem muito aluno que vai pensar, ah, então é básico. Não é assim. Para a gente ver se o meu vai ser ácido ou básico, a gente vai olhar o valor do pH do meio. Não é porque tem OH-, cara, que o meu tá básico, não. Tem que saber o pH. Vou te mostrar por quê. Quando eu tenho aqui a concentração de OH-, dá para calcular o pOH, não é verdade? pOH é igual a menos log de OH-. Então, pOH é igual a 12. Beleza aqui, cara? Entendeu aqui, Danara? Olha só. A gente vai usar isso aqui como o próprio valor do pOH, tá bom, galera? Como eu falei, para questões do Enem, até então nunca foi necessário você saber propriedade do log especificamente. Acaba esse macete sendo útil. É a própria potência sem um sinal aqui que vai estar negativo. Então o pOH é 12. Mas como eu falei para vocês agora, gente, eu não posso usar o pOH para saber acidez e basicidade. Quer dizer, não é que eu não possa, mas não é o caminho mais simples. Não é o caminho que vai ter mais chance de acerto. É muito comum o aluno ele errar quando ele tenta resolver a questão com pOH, que ele se atrapalha nas escalas. Então, deu o valor de pOH para você, galera, você vai usar o pOH para achar o pH. A fórmula é bem simples, ó, galera. Eu vou aplicar isso aqui nisso aqui, gente. Eu vou aplicar o pOH, que é igual a 12, para achar o pH. Olha só. pH mais 12, que é o pOH, é igual a 14. Tá vendo? Substitui o pOH por 12.
no meu exemplo aqui. Então, pH é igual a 14 menos 12, que é igual a 2. Repara que esse meio está com pH 2 e, portanto, é um meio ácido. Ou seja, não é porque tem OH- no meio que o meio é básico. O que vai deixar você na certeza ali, cara, que o meio está ácido ou está básico, sabe o que é? É o pH. Tá bom? Entenderam aí, gente? Vê se todo mundo entendeu aí, galerinha, por que esse meio tá ácido? Exatamente. Então é ácido. É fixo, Emily. Só mudaria esse valor de 14 se mudasse a temperatura, mas para Enem, para ensino médio, sempre é igual a 14. É fixo. Tá bom? Todo mundo ok, gente? Me diz aí, viu? Pronto, massa, cara. Show de bola. Vamos lá, galera. Vamos lá, que tem coisa pra hoje ainda, tá, gente? Vou chegar pro lado, tirei o print que eu vou apagar aqui, tá, gente? Vou pro próximo tópico, tá, galerinha? Já tô quase 1 hora aqui de live, né, gente? Mas eu queria falar mais 2 coisinhas com vocês, tá bom? Não vou me demorar muito mais não, tá? Vou aqui tentar falar sobre sais aqui, coisa rapidinha, mas, poxa, se eu não falar isso aqui, eu não vou dormir hoje em paz, porque isso aqui tem muita chance de cair no Enem esse ano, tá bom?